caíram em Rio Preto. Uma boa notícia, não é verdade, gente? Depois de tantos números altos, picos da pandemia, mortes, né? E a gente achou que fosse ficar lá no passado, né? 2020 só. Não, se estendeu, nós já estamos em 2023 e ainda falando sobre pandemia, mesmo com a vacinação em massa aí da população. O balanço foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto. Quem traz os números ao vivo para a gente é a repórter Thaís Gomes. Boa tarde, Thaís. Oi, Sandro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Realmente, a gente ficou naquele pensamento que a pandemia ficaria somente, pandemia de Covid, somente em 2020, persistiu 2021, 2022 e já estamos em 2023 e ainda há casos de Covid, mortes de Covid, mas viemos trazer, né, esse número importante de redução de casos da média móvel, passou de 137 para 83 aqui em Rio Preto, os casos positivos. Esse balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde, feito em uma semana, divulgado pela equipe da Secretaria, mas infelizmente ainda há casos e ainda há mortes. Vou pedir para o Eduardo aqui apresentar a Andréia Negri, que sempre está com a gente, Andréia da Vigilância em Saúde. Andréia, obrigada pela sua participação. Por que tivemos essa redução? Isso significa que as pessoas realmente estão procurando a vacinação e a vacinação de quem aplicou, de quem recebeu a vacina uns dias atrás, está surtindo o efeito agora? Olha, boa tarde. E realmente, assim, essa diminuição a gente até esperava que acontecesse, estava assim naquela expectativa do final do ano, se ia ter aumento ou não. Vimos que até agora esses números têm apresentado uma redução mesmo nesse mês. Porém, a gente sabe que as mortes elas começam a aumentar quando a gente também começa a diminuir os casos leves, que é quando a gente realmente tinha um grande número, né? Chegamos a 300 e poucos casos em média. Hoje nós estamos na casa dos 80. Então, esses 300 casos em média impactou numa internação que foi muito menor, muito aquém do que a gente teve em 2021 e 2022. Porém, esses casos que internam, um percentual idosos, muito idosos, alguns sem vacinação, né, mais de 50% deles sem a vacinação completa, acabaram, infelizmente, evoluindo com essa gravidade e o óbito. Mas, com a vacinação, essa letalidade, né, diminuiu bastante, né? Nós passamos de 2,8% no pico da epidemia sem a vacinação instituída, até agora que nós estamos com 0,4%, 0,5% de letalidade. Então, reduziu bastante e isso sim, graças à vacinação. Um verdadeiro alívio, né, Andréia? Mas a média móvel, ela também teve uma redução, a média móvel relacionada a casos graves. Também tivemos uma redução de casos graves. A questão da intubação, leitos, muitos leitos com pessoas internadas, também tivemos uma grande redução. Sim, tanto que para esse ano a preocupação nem era tanto mais termos leitos para isso, e sim reduzir a gravidade, reduzir o óbito, porque apesar de ser uma doença que tem vacina, nós sabemos que a transmissão ela vai continuar ocorrendo e que as pessoas precisam procurar vacinação. Se os 200 e poucos mil faltosos tivessem tomado a vacina em tempo oportuno, talvez a gente teria mais reduzido isso pela metade ou até menos essa questão dos óbitos e das internações. Como citamos os óbitos, as mortes, nós tivemos um aumento nesse balanço da Secretaria. Passou de 0,71 para 0,85, essa média que é feita pela Secretaria. Temos a faixa etária dessas pessoas, são mais idosos, aqueles que não se vacinaram, como você bem destacou? Sim, são idosos até extremos, pessoas acima de 80 anos, alguns com 70. Porém, sem vacina. Muitos deles sem vacinação completa, sem a quarta dose, sem a terceira. Então, quem é responsável por esses idosos? São os filhos, né? Pessoas que estão na idade produtiva, às vezes não conseguem sair do seu trabalho para estar levando para vacinar, mas colocá-los como uma prioridade, porque ainda vai ser uma doença como a gripe e outras doenças respiratórias que tem mais impacto nessa população. E, infelizmente, ainda vai continuar conosco a nossa única arma nesse momento é a vacinação, né? Isso que está disponível nas UBSs. Sim, temos a vacina disponível para todas
as faixas etárias elencadas, né? Hoje a quarta dose é acima de 35 anos, mas temos muito faltosos, então procurem as unidades. No momento que nós tivemos um pouco de aumento de casos, nós vimos que aumentou a procura, só que agora já caiu, né? E aí, até quando isso, né? A gente vai perdurando essa cultura, né? Ah, tá tendo muito, eu vou procurar, não tá tendo, não vou vacinar. O vírus está circulando. Hoje, se a pessoa tiver febre, tosse ou febre, dor de garganta, a gente não pensa que é uma gripe ou um resfriado. Já indica sim que possa ser Covid, porque ainda temos esses casos, quase uma média de 80 por dia, não é pouco, né? Pensando no que está circulando. Então fiquem atentos. O próprio, a própria amostragem os sintomas já são diferentes de 2020, né? Que era falta de ar e tudo mais. Hoje já é muito mais parecido com uma gripe, por isso a preocupação. Andréia, eu vou pedir então para você trazer, para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral, quem pode tomar vacina, a criançada, quais são as vacinas e UBSs em geral, horários para quem está em casa acompanhando e não levou criança, idoso para se vacinar. Por gentileza, vamos ficar atento agora à mensagem, à informação aqui da Andréia. Nós temos vacinas disponíveis a partir de 6 meses de idade. Então, nós temos unidade de referência para essas crianças, não é em todas as unidades, isso a gente vai estar encaminhando, né? Tem a questão de fazer no vetorazo, no estoril, tem os horários alternativos, mas a pessoa procurar isso na sua unidade vai estar sendo encaminhado. Outra coisa, tem a Pfizer pediátrica, né, que é feito também para essas crianças, a de 6 meses também é a vacina da Pfizer, que também está em alguns lugares, algumas unidades específicas, né, que também precisa das pessoas irem procurar esse serviço. E população geral, adolescentes e adultos acima de 35 anos, que está com alguma dose faltosa, pode procurar qualquer unidade de saúde das 7h30 às 4h30. Excelente, Andréia. Obrigada pelas suas informações, por nos alertar, claro, trazer essa informação importante e até um pouco mais tranquila para a gente. Se há redução de casos, é porque a população tomou, né, um juizinho, a orelhinha foi puxada, recebeu a vacinação, mas quando a gente noticia isso, não é para dizer para você que acompanha o Balanço Geral, para deixar de tomar vacina. Ah, tá tranquilo? Não tá. O vírus, como bem disse a Andréia Negri, continua. Então, complete o seu esquema vacinal, que aí tudo fica muito tranquilo. Criançada também pode tomar a vacinação e deve, né? Vacinação avaliada, tudo certinho pelo Ministério da Saúde, Anvisa. Então, criançada pode receber a vacinação, principalmente porque daqui a uns dias as aulas vão retornar. Estamos em período de férias. Logo depois, aquele monte de criança na escola, se todas estiverem vacinadas, isso, claro, vai colaborar para o bem comum, colaborar para a saúde do seu filho e também para o dos coleguinhas. E principalmente idosos recebam suas vacinas para evitar casos graves, internações e até mortes relacionadas à Covid-19. Sandro. E lembrando que a vacina, ela não impede que você tenha contato com o vírus, né? Impede um agravamento da doença e a gente está vendo aí nos números, né? Então é importante as pessoas terem essa consciência e no dia a dia também, né? Aquelas dicas de higienização das mãos, né, evitar locais muito aglomerados, porque o vírus continua por aí, a gente precisa impedir, né, a reprodução dele, a disseminação. Então, cada um fazendo a sua parte e não se esqueça de se vacinar e vacinar os seus filhos. Muito obrigado, Thaís, pelas informações.